Recentemente eu tive que me mudar de cidade por conta do trabalho. A minha família consiste em eu, minha esposa, meu filho Dylan, de 9 anos, e nós fomos arrancados da nossa rotina super tranquila para ir para uma cidade muito maior do que todos nós estávamos acostumados. A minha esposa teve que encontrar um novo emprego na cidade nova e o meu filho teve que deixar os amigos para trás para ingressar numa nova escola, o que eu achei que poderia valer a pena, até porque o meu salário iria aumentar muito. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos ao Halloween na Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Estamos aqui em mais um vídeo do Halloween. E essa creepypasta, gente, eu tava querendo trazer pra vocês desde que eu assisti o filme A Hora do Mal. Por quê? Porque tem tudo a ver. Vocês vão ver. Se você não conhece essa creepypasta, no momento em que eu começar a contar ela pra vocês, vocês vão ver as semelhanças com o filme. Essa creepypasta foi postada no Sleep e eu espero que vocês gostem. Já deixa o seu like, se inscreve nesse canal e vamos saber o resto dessa história. A gente já tá instalado na nossa casa coisa de um mês e parece que todo mundo já tá conseguindo se adaptar à nova vida. Minha esposa já encontrou um emprego novo, tá gostando do emprego novo e já fez até algumas amizades lá. O meu filho também tá se adaptando bem na nova escola. E por ser uma cidade muito maior e muito movimentada, a turma dele também é bem maior do que ele estava acostumado. E eu não acho que isso seja uma coisa importante para ele, até porque ele já fez alguns amigos que têm ajudado ele a se adaptar mais ainda. A professora dele era a senhora Wagner, uma mulher jovem, seus 30 anos, assim, e o Dylan parecia gostar muito dela. O Dylan sempre chegava em casa super animado, contando como foi o dia de aula, o que a senhora Wagner tinha ensinado de divertido pra turma toda. Eu só vi a senhora Wagner uma vez, quando eu fui levar o Dylan pela primeira vez na escola, e a minha primeira impressão com ela foi bem boa. Ela parecia ser uma moça muito simpática. Todas as noites, o Dylan chegava em casa com uma nova tarefa que ele precisava levar no dia seguinte. Eu nunca fui fã de dever de casa, pra ser bem sincera com vocês. Só que as lições que a senhora Wagner passava sempre eram coisas muito simples, assim, então era tranquilo ele levar no dia seguinte. Uma vez, o Dylan teve que descobrir com que eu e a mãe dele trabalhávamos e ele tinha que fazer 3 perguntas pra gente sobre os nossos empregos. Outra noite, ele tinha que decidir qual era o animal favorito dele e descobrir 3 curiosidades sobre esse animal. Sempre eram coisas simples assim, bem tranquilas de resolver, ou eram planilhas também simples que o próprio Dylan conseguia preencher ali em, sei lá, meia hora de trabalho. Então acabou se tornando um hábito. Toda vez que o Dylan chegava da escola, eu já perguntava pra ele qual era a lição e como eu poderia ajudar ele. Foi então que eu comecei a notar que as lições estavam começando a ficar estranhas. Teve uma vez que o Dylan chegou em casa e ele parecia muito chateado. Claro que eu notei e eu perguntei pra ele assim que ele entrou em casa, só que ele disse que nada tinha acontecido, que tava tudo bem. Eu então perguntei qual era a lição de casa daquele dia e ele, ainda desanimado, me disse que naquele dia não tinha nenhuma lição, que era muito estranho, porque fazia o quê? 3 semanas que ele tava na escola e todos os dias tinha alguma lição que a senhora Wagner passava para casa. Então era muito estranho que aquela noite não tivesse. O Dylan então saiu da cozinha, que é onde a gente estava conversando, e foi pro quarto dele e fechou a porta do quarto. Ele nunca fazia isso. Ele sempre deixava a porta aberta. Só que eu nem maldei na hora, eu pensei assim, às vezes ele quer só um pouco de privacidade. Só que tinha alguma coisa de errado. Alguma coisa que eu não estava conseguindo perceber ou entender, só que ele não estava normal. O Dylan passou a maior parte do tempo trancado no quarto dele naquela noite, até o momento em que eu e a minha esposa chamamos ele e falamos que ele precisava descer pra gente jantar na mesa, todo mundo junto. E o humor dele parecia melhor naquele momento. Ele já tava ali com a gente, brincando, fazendo piadas, que era o normal dele. Depois que a gente terminou de jantar, ele subiu, foi pro quarto dele e de novo fechou a porta do quarto. Depois de
1 ou 2 horas, eu fui até o quarto dele para poder preparar ele para dormir. Quando eu entrei, eu logo vi que ele tinha adormecido em cima do caderno. Então eu cheguei devagarinho para não assustar ele, para mover ele, para deitar na cama tudo certinho. Mas foi então que eu vi. Eu vi a tarefa que tinha sido passada para eles aquela noite. A pergunta que estava escrita no caderno do Dylan era: eu sentiria falta dos meus pais caso eu não morasse mais com eles? A princípio eu fiquei bem surpresa, assim. Eu fiquei me perguntando se essa era uma tarefa que tava na idade, assim, de ser passada para crianças de 9, 10 anos de idade. Mas aí eu continuei lendo e tinha a resposta do Dylan logo embaixo. E ele respondeu o seguinte: eu sentiria muita falta, sim. Eles me ajudam com tudo. Eu adoro jantar em casa com eles, adoro me divertir. Só que eu acho que eu conseguiria amar outra pessoa se eu tivesse que fazer isso. Como você está dizendo hoje, senhora Wagner. Eu senti um arrepio na espinha quando eu vi aquela frase. Eu provavelmente conseguiria amar outras pessoas se eu tivesse que fazer isso. Essas palavras me atingiram como um tijolo no rosto. O que a senhora Wagner estava dizendo para o meu filho? Qual era o intuito de passar esse tipo de tarefa para casa? Bem, naquele momento eu decidi, estupidamente, não contar para minha esposa sobre aquela lição. Por quê? Porque eu achei que ela ia se preocupar, ela ia ficar muito preocupada, provavelmente. Mas ela tinha esse direito. Ela tinha o direito de ficar preocupada. Eu decidi que, em vez disso, no dia seguinte eu iria confrontar a senhora Wagner e eu ia perguntar o intuito dessa tarefa. Eu levei o Dylan para a escola, como normalmente eu faço todos os dias mesmo, só que dessa vez eu caminhei até a sala da senhora Wagner. Quando eu cheguei lá, ela me cumprimentou com um largo sorriso. Oi, como você está? Ela perguntou no momento em que eu entrei na sala. Como o Dylan está se adaptando? Eu respondi que ele estava se adaptando bem, que quanto a isso estava tudo certo, só que tinha 1 ou 2 coisas que estavam me preocupando. Ela me perguntou qual eram essas coisas e eu expliquei. É que eu fiquei bastante curiosa sobre a lição de casa que você passou ontem para as crianças, se elas sentiriam falta dos pais, caso não morasse mais com eles. E eu achei estranho porque não sei, eu achei uma pergunta esquisita para se fazer para alunos da 3ª série. E notei que a resposta do Dylan foi que ele conseguiria amar outras pessoas se ele tivesse que fazer isso como você tinha contado pra ele. Eu realmente gostaria que você me explicasse isso porque eu achei tudo muito estranho. Eu perguntei a ela sendo bem direta. Ah, isso! Ela respondeu dando uma risada. É que ontem eu tava ensinando como os pais amam seus filhos, mas que se eles precisassem, iam ter outras pessoas pra ajudá-los. Eu não fiquei satisfeita com essa resposta. Na verdade, eu queria fazer até mais perguntas. Só que no momento em que eu queria continuar com a conversa, um grupo enorme de crianças entrou correndo e gritando pela sala de aula. As crianças formaram 2 fileiras e cada uma foi organizadamente cumprimentando a senhora Wagner. Elas pareciam muito bem comportadas, quase comportadas até demais. Então eu vi o Dylan se sentar ao lado de um dos estudantes que estava sentado olhando para frente de braços cruzados. Na entrada do resto da turma, o comportamento do Dylan pareceu mudar. Ele pareceu se sentar mais ereto e os olhos ficaram arregalados olhando para o resto da turma. Olhei ao redor e todos os estudantes estavam olhando para o mesmo lugar. Todos os olhos estavam voltados para a senhora Wagner. Algo não parecia certo, só que eu sabia que o Dylan tinha que ficar na escola. E aquele devia ser um ritual matinal deles, assim, uma rotina normal. Eu saí, ainda preocupada com aquela lição esquisitíssima, mas eu resolvi esperar. Resolvi dar uma olhada nas próximas lições pra ver se eu ia adiante com aquilo. Eu decidi que eu queria buscar o Dylan na escola, então eu saí mais cedo do trabalho e fui buscar ele, dirigi até a escola. O sinal tocou, então todos os alunos tinham sido dispensados e estavam correndo para fora da escola. A maioria das crianças que estudavam lá saíram gritando pelos portões, exceto a turma da senhora Wagner. Todos saíram em fila, caminhando no mesmo ritmo. Isso me deixou bem perturbada. Eu nunca tinha visto uma turma tão jovem, tão bem comportada assim, principalmente depois que o sinal já tinha batido. O Dylan caminhou até o carro e entrou. E ele não disse nada. Ele só ficou sentado, olhando para frente. Eu perguntei se ele estava bem. E ele só respondeu a palavra sim. Dirigi até em casa. O caminho todo foi completamente silencioso. E assim que chegamos em casa, o Dylan
saiu correndo pro quarto dele e se trancou lá. Eu sabia que definitivamente tinha alguma coisa errada. Eu só não conseguia chegar à conclusão do quê. Eu decidi deixar ele sozinho até a minha esposa chegar, que aí eu iria sentar e conversar com ela sobre o que estava acontecendo. Coisa de meia hora depois, ela chegou em casa. Então eu sentei com ela e fui contando cada coisa que eu presenciei. E a cada palavra minha, ela parecia ficar mais preocupada. Minha esposa disse que talvez seria bom ela ir conversar com ele, que ele poderia gostar disso. Bem, ela subiu, foi até o quarto dele, e eu fiquei sentada ali, na sala de estar, esperando eles terminarem de conversar. Coisa de 15 minutos depois, o Dylan apareceu na sala, segurando nas mãos um pequeno caderno. Ele disse pra mim: "Você pode me ajudar com a lição de casa?" Eu falei: "Claro, vem, senta aqui e me mostra o que você precisa." Ele estendeu o caderno e eu tirei ele das suas mãos. Foi quando eu li, no topo da página, qual era a tarefa daquela noite. "Pesquise a melhor maneira de injetar anestésico nos seus pais." Mal terminei de ler a frase quando eu senti uma dor aguda no meu pescoço. Olhei em volta e vi que do meu pescoço saía uma agulha. Quem estava segurando a seringa era Dylan. Olhei para o rosto dele e só encontrei um olhar vazio. Tudo começou a escurecer e eu lembro que a última coisa que eu vi foi o Dylan olhando para mim enquanto eu estava deitada no chão. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei desacordada, mas eu acordei com a minha esposa gritando desesperada. Eu acordei assustada enquanto ela continuava a gritar. Ele se foi, o Dylan se foi. Eu olhei pra ela e a primeira coisa que eu notei foi um furo em seu pescoço. Ela também tinha sido injetada com anestesia. Eu não sabia o que fazer, eu só sabia que eu tinha que encontrar o meu filho. Eu tentei o meu melhor pra levantar, só que eu não consegui, porque eu acho que a droga não tinha saído ainda do meu organismo direito. Eu consegui mover meus braços até pegar o meu telefone que estava no meu bolso. Liguei pra polícia. Eu expliquei pra eles o que tinha acontecido e o policial falou que ia enviar uma viatura, que eles iam começar a procurar pelo Dylan. E foi então que eu notei a hora. Eram 9 horas da manhã. Então, eu resolvi ligar pra escola pra ver se o Dylan, sei lá, tinha ido pra lá. Eu disquei o número e uma senhora atendeu. Perguntei pra ela se ela tinha visto o Dylan da turma da senhora Wagner. "Não, sinto muito, a gente não viu ele hoje." Na verdade, a gente não viu nenhum dos alunos da senhora Wagner. Todos estão ausentes. O que é muito estranho, porque a própria senhora Wagner não apareceu pra trabalhar hoje. A senhora disse no telefone. Eu desliguei e eu sentei em silêncio por um momento. A minha esposa também ouviu o que ela disse, e então ela também sentou ao meu lado em completo silêncio. Isso aconteceu há 3 semanas. O Dylan continua desaparecido, junto com a senhora Wagner e toda a sua turma. Os pais de todas as crianças da turma do Dylan têm a mesma história que a nossa. Eles foram injetados por alguma coisa pelas suas próprias crianças e quando eles acordaram, elas já tinham desaparecido. Ninguém sabe para onde eles foram, mas todos nós tínhamos as mesmas perguntas. Eles estavam todos juntos? A senhora Wagner estava com eles? Tudo isso foi planejado previamente? Porque todos os estudantes estavam agindo tão estranhamente antes disso tudo. Eles foram hipnotizados ou drogados? Ou talvez algo ainda mais obscuro estava acontecendo? Já se passaram 4 dias desde que o Dylan e toda a sua turma desapareceu e ainda não tivemos nenhuma notícia deles. Depois de fazer o post anterior, várias pessoas mandaram mensagens preocupadas, querendo saber também o que tinha acontecido. A maioria das mensagens só desejava boa sorte para encontrar logo o Dylan, mas uma dessas mensagens se destacou. Era a mensagem do prefeito de uma pequena cidade que não fica muito longe da cidade onde eu moro. Parece que o Dylan, a sua turma e a senhora Wagner passaram por lá. E então essa pessoa resolveu me contar o que tinha acontecido em sua cidade. E a história era a seguinte. O ônibus escolar chegou na nossa cidade pouco depois das 10h30 da manhã. Tava lotado de criança, devia ter uns 9, 10 anos. A motorista do ônibus era uma mulher mais jovem, provavelmente tinha uns 30 anos. Ela tinha um cabelo longo, preto, olhos de cor escura. O ônibus era padrão, era um ônibus escolar amarelo que provavelmente estava até a metade, cheio de estudantes. Quando eu contei, devia ter umas 23 crianças dentro do ônibus. O ônibus parou em frente à prefeitura, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Como prefeito da cidade, a prefeitura é praticamente a minha casa, é a minha casa real.
É mais como a minha casa de férias. Eu tava sentado na minha mesa quando o ônibus chegou. E aí eu vi ele estacionando da minha janela, que dá direto pra rua. Eu achei estranho um ônibus cheio de crianças chegar assim, aqui, já que esta é uma cidade pequena, que tem pouco mais de 5.000 pessoas. Então eu achei estranho o ônibus cheio de criança vir aqui pra visitar. Eu desci do meu escritório e fui cumprimentar as crianças. Eu pensei que talvez seria uma forma especial para a viagem delas ser cumprimentadas pelo prefeito da cidade. Olá, sejam bem-vindas à cidade de Freyton. Eu gritei para as crianças e para a mulher que estava com ela. Estamos honrados de tê-los aqui. A mulher, que estava com o grupo, que eu deduzi que era a professora deles, caminhou até a mim e estendeu a sua mão para apertar a minha. A gente se cumprimentou e ela então me disse que foi um prazer em me conhecer e disse que seu nome era Senhorita Wagner. Daí então ela se virou para o grupo e disse: Certo, turma, vocês todos poderiam dar bom dia para o prefeito da cidade? Bom dia, prefeito. Todos os outros estudantes responderam de maneira muito sincronizada. Todos os estudantes, eles estavam em pé, em uma linha perfeitamente reta, todos olhando na minha direção. Seus olhos pareciam um pouco estranhos, quase como se fosse sem emoção, sabe? Sem vida. Eu fiquei até um pouco surpreso com a forma como todos estavam me olhando, e a maneira como falavam, e falando todo mundo exatamente ao mesmo tempo. Primeiro, eu pensei que talvez eles foram ensinados assim, para cumprimentar as pessoas assim, mas mesmo assim, eu achei uma coisa muito estranha, uma forma muito estranha de ensinar as crianças a cumprimentar. Alguém pode me dizer o que vocês estão fazendo aqui hoje, visitando a cidade de Freyton? Eu perguntei para a turma, tentando ver se algum estudante ali respondia de maneira diferente da anterior. Ficou um silêncio por alguns minutos, até que uma menina no final da fila levantou a mão. A senhora Wagner está nos levando para conhecer nossos novos pais. Ela falou daquele mesmo jeito. Parecia mais que ela estava lendo o roteiro. Eu não sabia como reagir a isso. Mas, logo depois que a garotinha terminou de falar, a senhorita Wagner rapidamente soltou uma risada e disse: O que ela quer dizer é que estamos indo para um acampamento, em um pequeno retiro. Eu disse a eles que, enquanto estivéssemos lá, os donos do retiro serão como seus pais. Eles precisarão ouvi-los e fazer o que eles disserem, e seguir todas as instruções. Não é mesmo, turma? Sim, senhorita Wagner. Todos os estudantes responderam mais uma vez em perfeita sincronia. Até esse ponto eu já estava muito confuso, mas eu tentei o meu melhor para continuar sorrindo. Eu tentei fazer aquela turma se sentir bem-vinda na cidade. Então eu disse para todo mundo aproveitar a nossa pequena cidade, que eu esperava que tivessem uma estadia maravilhosa em seu acampamento. A senhorita Wagner agradeceu pelo tempo e pelos meus cumprimentos, e antes mesmo de eu ir embora, a turma já seguiu fazendo o que tinha que fazer. A senhorita Wagner e a turma acabaram ficando em Freyton por cerca de 2 horas. Eu não sei exatamente o que eles fizeram nessas 2 horas, até porque eu estava muito ocupado trabalhando. Mas quando eles voltaram pro ônibus, todas as crianças estavam vestidas diferente. Agora todas elas estavam vestidas com roupas bastante antigas. As meninas estavam com um vestido simples e os meninos pareciam que estavam vestindo aquelas túnicas. Tanto os vestidos quanto as túnicas eram de cor azul claro. E eles também estavam usando um chapéu pontudo. Isso era muito estranho. Eu nunca tinha visto um grupo de crianças se vestir assim, dessa forma. Eu realmente não sabia o que pensar. Talvez isso tivesse algo a ver com um acampamento, ou talvez, não sei, as crianças foram forçadas a se vestir assim, dessa forma. Eu realmente não sei. Vou ser honesto, eu realmente não fiquei pensando na turma da senhora Wagner depois que eles embarcaram no ônibus e saíram da cidade. Eu tava com muito trabalho aqui na prefeitura durante esses dias. Então eu tava muito ocupado, então nem sequer fiquei pensando neles. Mas não deu nem 2 dias e eles voltaram pra cidade. O ônibus escolar chegou tarde da noite. Eu olhei pro relógio e marcava 10h37 da noite. Era muito tarde para um ônibus escolar chegar aqui na cidade. Então eu fui à janela olhar o que estava acontecendo. Eu vi que estava cheio de crianças e então reconheci a motorista, a senhorita Wagner. Eu fiquei preocupado, o que essas crianças estavam fazendo aqui de novo em Freyton tão tarde da noite? Então eu desci e caminhei pelo corredor da prefeitura para ir até eles, para ver o que estava acontecendo. Mas quando eu cheguei lá fora já não tinha criança nenhuma. Não tinha ninguém para ser visto. O ônibus inteiro estava vazio. Não tinha nem se passado, 3 minutos de eu descer até do meu escritório até lá embaixo. Então eles devem ter descido do ônibus rapidamente e ido para algum lugar.
Eu olhei em volta, eu olhei ali pra ver se eles não estavam por perto, se estava ali nas proximidades, mas não tinha ninguém. Daí eu pensei que talvez eles estivessem indo para um hotel ali na beira da estrada. Era o único lugar nessa cidade que oferece acomodação, então eu imaginei que provavelmente eles estivessem indo para lá. Então eu fui até lá. Eu fui caminhando até lá, mas quando eu virei uma das ruas, eu vi o grupo de crianças, todas em pé, em círculo, em volta de alguma coisa. Eu não conseguia ver a professora Wagner. Eu fui andando muito rápido até eles para ver o que estava ali no meio, por que eles estavam em círculo, em volta de algo. Foi então que eu vi a senhorita Wagner. Ela estava deitada no chão, coberta de sangue, com uma faca do lado dela. Eu acho que ela ainda estava viva. Os estudantes estavam todos apenas olhando ela. Eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que eu precisava ajudá-la. Eu fui empurrando aquelas crianças para sair de perto, então eu abaixei para ajudar aquela mulher no chão. O que aconteceu com ela? Eu gritei perguntando para aquelas crianças. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Ninguém estava me respondendo, até que eu tirei meu celular para tentar ligar para a ambulância. Daí uma das crianças falou: "Ela é um presente para os nossos novos pais." Sinceramente, eu não sabia o que isso significava e eu já estava pronto para fazer um monte de outras perguntas, só que eu senti uma dor aguda bem na lateral do meu pescoço. Foi então que eu me virei e vi que alguma coisa estava espetando meu pescoço. Eu vi uma agulha saindo e uma das crianças segurando a outra ponta dela. Tudo começou a ficar muito escuro. E a última coisa que eu me lembro foi uma das crianças caminhando até a mim e forçando os meus olhos a se fecharem. Eu fui encontrado cerca de 4 horas depois. Um dos moradores da cidade estava caminhando para casa do bar e daí eles conseguiram me acordar e mesmo estando bêbados, eles conseguiram me levar para a delegacia. Eu contei tudo para a polícia, tudo o que aconteceu. Eles me disseram que fariam o melhor para descobrir o que aconteceu com aquelas crianças, o que aconteceu com a professora delas. O ônibus escolar ainda estava estacionado em frente à prefeitura, mas todas as crianças desapareceram. Uma testemunha, a senhora Gillian, ela olhou pela janela por volta da meia-noite, depois de ouvir um grupo de crianças caminhando por perto. Ela disse que viu um grupo de crianças pequenas caminhando pela estrada principal que levava para fora da cidade. Ela disse que viu uma figura muito grande caminhando em frente a essas crianças e todas as crianças caminhando atrás, em linha perfeitamente reta. E ela tem certeza que viu a figura carregando o corpo de uma mulher. E ela falou dessa figura como se fosse uma silhueta que quase não parecia humana. Eu quero começar agradecendo a todos por todo o carinho e apoio que eu recebi desde o desaparecimento do Dylan. Agora eu trago boa notícia pra vocês. Apenas algumas horas depois da minha postagem anterior, o Dylan e toda a sua turma foram encontrados, todos vivos e seguros. Todos foram encontrados em um campo que ficava perto da cidade de Freytown. A senhora Wagner não estava com eles e ela ainda não foi encontrada, nem viva, nem morta. A turma foi encontrada por uma moradora local, que ligou para a polícia e disse que viu um grupo de crianças sentadas em círculo, todas de olhos fechados e completamente imóveis. Assim que eu recebi a ligação de que o Dylan foi encontrado, eu gritei à minha esposa, Rebecca, e a gente saiu correndo pro carro e fomos direto dirigindo para onde ele estava. Quando chegamos lá, muitos pais já tinham chegado lá também e já estava acontecendo vários encontros emocionais dos pais com as crianças. Assim que eu e Rebecca vimos o Dylan, a gente saiu correndo ao encontro dele. Já chegamos abraçando, beijando, só que ele não parecia animado em ver a gente. Na verdade, ele nem correspondeu ao nosso abraço. Foi então que reparamos em volta, e nenhuma criança parecia animada em ver seus pais novamente. Todas as crianças foram interrogadas pela polícia para tentarem descobrir o que aconteceu enquanto elas estavam sumidas e para tentar encontrar também a senhora Wagner. Eu e Rebecca estávamos juntas quando a polícia estava interrogando o Dylan, e ele ficou a maior parte do tempo sentado, imóvel, quase não falou o interrogatório inteiro, e quando ele respondia alguma coisa, eram respostas de no máximo 1 ou 2 palavras. E esse era um comportamento muito esquisito pra ele. O Dylan sempre foi uma criança muito animada, muito falante, só que naquele momento a gente acabou relevando porque a gente chegou à conclusão de que ele deve ter passado por um trauma muito grande, e por isso ele estava mais recluso. O Dylan disse à polícia
que ele não lembrava de nada que tinha acontecido desde que ele e a sua turma desapareceram. Ele não lembrava de ter injetado anestesia nem em mim, nem na minha esposa, e não lembrava de nada que tinha acontecido desde que foi levado pela senhora Wagner. Era muito estranho ele não conseguir se lembrar de nada. Era como se ele tivesse passado por uma lavagem cerebral ou tivesse passado por alguma coisa que fizesse ele esquecer de tudo. Depois de falar com os outros pais, parece que não foi exclusivo do Dylan. Parece que nenhuma das outras crianças também se lembra do que aconteceu. Também parece que apenas alguns dos outros pais foram injetados com anestesia. Alguns, as crianças simplesmente desapareceram. Em relação à minha postagem anterior, eu me encontrei com o prefeito que tinha contado o que tinha acontecido. Ele mais uma vez me explicou o que tinha visto e me explicou como viu a senhora Wagner deitada no chão, completamente coberta de sangue. Ele me disse que achava que as crianças tinham esfaqueado ela, mas que não tinha como ter certeza. A polícia não encontrou nenhuma evidência de que a senhora Wagner tinha sido atacada. Eles não encontraram um corpo, não encontraram faca, não encontraram sangue ou qualquer indício de que ela tivesse sido atacada. Eu não sei o que pensar, mas o prefeito parecia tão convencido do que ele tinha visto, e sinceramente eu acho que eu até acredito nele. O Dylan já estava em casa há uma semana, mais quieto do que o normal, mas até nos falaram que isso era possível de acontecer, assim, que no começo ele fosse ficar mais quieto. Mas tudo parecia estar caminhando normalmente, até os acontecimentos da noite passada. Eu e Rebeca colocamos o Dylan para dormir às 8 horas da noite, aconchegamos ele na cama e demos um forte abraço, o que a gente tem feito desde que ele voltou para casa. Fechamos a porta do quarto dele e fomos para a sala. Bem, as coisas seguiram normalmente, a gente continuou fazendo as coisas que a gente tinha que fazer, até que o sono foi batendo, decidimos que estava ficando tarde e decidimos deitar. A gente se preparou para dormir, fizemos as coisinhas, né, de dormir mesmo, se preparar para ir para a cama e em pouco tempo a gente realmente já estava deitada. Foi então que eu ouvi o som alto de arranhão que estava vindo do quarto do Dylan. No início eu bloqueei o som. Eu dei uma pequena ignorada, mas conforme ia ficando mais alto e mais alto, eu não consegui mais ignorar. Eu levantei da cama e fui até o quarto do Dylan. Só que quando eu cheguei na porta, o som já tinha parado. Eu não entrei no quarto dele. Eu decidi que eu precisava dar um pouco de espaço para ele, então eu dei meia volta, voltei pro meu quarto e pulei na minha cama. Falei pra Rebeca que o som tinha parado, então a gente virou e tentou dormir. Mas ele voltou. De novo, o barulho alto de arranhões. Era como barulho de arranhando a madeira, sabe? Parecia que alguém tava arranhando um assoalho. E definitivamente tava vindo do quarto do Dylan. Na mesma hora, eu saltei da minha cama e fui até o quarto do Dylan. Tentei abrir a porta silenciosamente. E conforme eu fui abrindo, eu fui enfiando minha cabeça para dentro do quarto para identificar de onde estava vindo o barulho de arranhão. Mas tudo que eu vi foi o Dylan deitado na sua cama, dormindo. De resto, tudo parecia igual. E eu não dei uma boa olhada no resto do quarto naquele momento. Eu vi que meu filho estava tranquilo dormindo e eu decidi deixar ele continuar dormindo. Fechei a porta do quarto dele e voltei para minha cama. Nem sequer cheguei perto da minha cama quando eu voltei a ouvir o som de arranhão. Tava muito mais alto dessa vez e parecia que o som tinha ficado até mais rápido. Ouvi a Rebeca levantando da cama e logo ela estava junto comigo no corredor. A gente ficou no corredor ouvindo aqueles arranhões até que de repente parou e a gente decidiu que a gente tinha que entrar no quarto do Dylan. Ambos caminhamos na direção do quarto dele, giramos a maçaneta para olhar o que tinha dentro do quarto. Em pé, no centro do quarto dele, tinha uma figura escura. Era muito, muito escura. Era uma silhueta. Tudo que a gente conseguia ver eram os seus olhos brilhantes olhando pra gente. Tava agachada no chão, com seus braços longos tocando o assoalho. Eu conseguia ver o final de seus braços. E eu conseguia ver as suas mãos com longas e afiadas unhas. Era isso que essa coisa tava usando para arranhar o nosso chão. Ela usou as suas unhas para arranhar uma última coisa no chão e se levantou, vindo na nossa direção. Então eu vi a sua boca se abrindo num largo sorriso, com grandes dentes brancos afiados. Sorriu, apontou para nós duas, quando de repente desapareceu sem deixar vestígios. Rapidamente eu entrei no quarto e fui para onde essa coisa estava. Olhei ao redor procurando o que quer que fosse, e eu não vi mais nada. A Rebeca começou a gritar, o que acabou acordando o Dylan, que até aquele momento
estava dormindo tranquilamente e profundamente. A Rebeca correu até ele e o abraçou com as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Depois que eu vi que meu filho estava bem, eu olhei para o chão, para onde aquela criatura estava arranhando, e eu vi que tinha uma frase escrita. Quando eu li, eu senti arrepios na minha espinha. Agora que estou livre do meu hospedeiro humano, Dylan me pertence. Ele é meu filho agora. Eu não queria que a Rebeca visse o que estava escrito no chão, então eu cobri com um dos cobertores do Dylan. Eu sei que em algum momento ela vai acabar lendo essa frase, só que é melhor esconder dela por enquanto. Eu realmente não sei o que isso significa. Eu não sei o que era aquela criatura no meio do quarto do meu filho. A minha teoria é que o hospedeiro humano ao qual o arranhão se refere é a Sra. Wagner. Talvez ela fosse um recipiente para essa criatura estranha. Se a história do prefeito foi verdade, talvez, quando as crianças esfaquearam a Sra. Wagner, eles libertaram essa criatura. E agora, ela estava atrás do Dylan. Mas será que essa criatura tá só atrás do Dylan? Ou tá atrás das outras crianças também? E por que essa criatura tá atrás deles? Por que eles usaram a Sra. Wagner? Eu vou tentar manter vocês atualizados, caso eu descubra mais alguma coisa, ou caso mais eventos horríveis aconteçam. As últimas semanas têm sido muito loucas, então tem sido difícil eu atualizar vocês. Bem, hora ou outra, a Rebeca acabou encontrando as gravações no chão. É claro que ela ficou completamente aterrorizada, da mesma forma que eu tô. No início a gente realmente não sabia o que fazer. Tava mais do que claro do que o que quer que fosse que a gente viu no quarto do Dylan, acreditava que agora o Dylan pertencia a ela. Pelo que a gente conseguiu perceber, pelo menos o Dylan não lembra de nada daquela noite e ele permanece normal. Pelo que ele sabia, nada estava errado. A gente não viu mais aquela criatura, nada de bizarro mais aconteceu desde então, mas isso não significa que eu não tenho uma atualização para vocês. Desde que eu lancei a atualização anterior, eu entrei em contato com uma jovem que afirma saber o que estava acontecendo. E ela até me forneceu algumas respostas. Ela me contatou depois de ler a minha história. E olha, para fazer isso ela teve que ter grande coragem. Para ajudar a manter a identidade dela secreta, eu não vou falar o nome dela e eu não vou dar nenhum indício dela para ela não ser realmente reconhecida. E eu vou relatar para vocês as mensagens que a gente trocou. Eu vou mostrar tudo completo para vocês. Todas as mensagens que eu mandei, todas as mensagens que ela respondeu pra gente, só que eu não acredito de verdade que essa história tenha terminado. A primeira mensagem foi: Olá, tenho lido sua história sobre o seu filho Dylan e a turma que desapareceu e depois foi encontrada. Também notei que desde que o Dylan foi devolvido a você, coisas estranhas têm acontecido com você. Eu sei que posso responder algumas das suas perguntas e posso revelar um pouco mais sobre o que aconteceu com seu filho. Eu sei que isso me faz parecer suspeita, mas eu preciso que você acredite em mim e confie que eu não tenho mais nada a ver com essas pessoas responsáveis. Espero que você responda, pois eu quero tentar ajudar. Quero consertar isso e eu preciso de perdão pelos meus pecados. Eu respondi pra ela: Obrigada por entrar em contato comigo. Se você sabe qualquer coisa que tá acontecendo com meu filho, eu preciso que você me conte. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Você diz que sabe quem é o responsável por isso tudo. E se você sabe quem é, eu preciso saber quem é. Eu preciso saber quem faria isso com um grupo de crianças. E preciso saber quem é que tá fazendo isso com o Dylan agora. Por favor, me responda novamente e me forneça mais detalhes. Ela respondeu. E essa foi a mensagem 2. É realmente difícil para mim admitir isso. Mais uma vez eu fui parte do grupo que foi responsável pelo desaparecimento do seu Dylan e da turma dele. Quando eu digo grupo, o que realmente eu quero dizer é o culto, porque é exatamente isso que eles são, um culto. Eu não posso te dizer o nome do culto ou onde estão localizados. Caso contrário, eles saberão quem eu sou. Apenas eu e mais 4 pessoas conseguimos deixar o culto. Normalmente, uma vez que você tá dentro, você tá realmente nele para toda a vida. Nós 5 conseguimos escapar recentemente. Veja, uma vez fui como Dylan. Era uma criança pequena que foi submetida à lavagem cerebral e depois sequestrada. E é isso que eles fazem. Conseguem fazer uma lavagem cerebral nas crianças através de estratégias de manipulação extrema e até usam algum tipo de droga para ajudar com esse processo. Isso é o que fizeram comigo. E isso é o que fizeram e ainda estão fazendo com outras crianças. É como conseguem fazer o culto crescer, fazendo lavagem cerebral nas crianças e depois a sequestrando,
mudando sua identidade. E então, as crianças se tornam membros do culto. Isso tem acontecido há décadas. Eles sequestram crianças e as crianças crescem e começam a fazer isso com outras crianças. É o ciclo que nunca para. Eu respondi pra ela: se o que você tá dizendo é verdade, isso é completamente assustador. Eu fico muito feliz que pelo menos você e algumas outras pessoas conseguiram escapar desse ciclo. Eu gostaria muito que você me contasse mais detalhes e que eu pudesse entrar em contato com a polícia pra ver se esse culto é parado. Mas eu entendo que isso pode não ser tão seguro assim pra você. Mas eu ainda tenho algumas perguntas. Por que a senhora Wagner levou a turma inteira? Isso é normal? Normalmente eles levam assim tantas crianças ao mesmo tempo? Fora que isso não explica a criatura que eu vi no centro do quarto do Dylan. Você sabe mais alguma coisa? Você sabe o que isso poderia ser? E eu recebi uma nova mensagem dela. Eu entendo seu desejo de levar o nome e a localização do culto à polícia, mas pela minha segurança e a segurança dos outros ex-membros, eu não posso permitir que isso aconteça. Posso, no entanto, responder às suas outras perguntas. Não, isso de sequestrar tantas crianças ao mesmo tempo não é normal. Normalmente, eles só tentam pegar uma criança por vez e em algumas ocasiões eles até tentam pegar duas. Isso é porque eles querem tentar ficar fora do radar. E se mais de uma ou duas crianças desaparecem, então é ainda mais suspeito do que já é. Conheço pessoalmente a senhora Wagner, ou Melheim, como ela é conhecida dentro do grupo. Ela era uma criança que foi levada há mais de 15 anos agora. Ela foi levada antes de mim. Agora, ela é muito dedicada ao culto e frequentemente falava sobre a sua ambição para o culto crescer. Sei que frequentemente ela falava sobre tentar levar mais crianças, mas sempre era persuadida a não tentar pelos líderes do grupo. Consegui escapar antes do seu filho desaparecer, mas sei que ela estava planejando tentar fazer o culto crescer em pelo menos 20 membros a mais. Ela ia tentar isso sem os líderes saberem e desejava voltar com os novos membros, e acho que pensou que retornaria como uma heroína. Também a ouvi mencionar que precisava de ajuda de um amigo para ter sucesso. Acredito que essa é a figura que você viu no quarto do seu filho. Acho que esse pode ser o tal amigo dela. Depois de ler a sua história, no entanto, tá claro que talvez essa figura não fosse tão amigável quanto a Mel acreditava que era. Acho que qualquer coisa que ela tenha invocado para ajudá-la deve ter traído e a usado. Isso é apenas uma especulação minha, e eu não sei muito mais sobre isso. Essa é a última vez que você ouvirá de mim. Você não precisa responder, e mesmo se responder, eu não vou replicar. Eu espero que tenha fornecido algumas respostas. Acredito que qualquer coisa que a Mel invocou não tenha terminado com seu filho ainda. Então, você deve esperar mais tormento ainda. Eu te desejo sorte, mas eu fiz tudo o que eu posso fazer. Eu nunca mais respondi nada pra ela. Ela já tinha me dado muitas respostas e eu sou muito grata por isso, de verdade. Agora, o que eu tenho pra fazer é ficar de olho no Dylan, pra tentar proteger ele dessa coisa. Pode deixar que eu vou atualizar vocês se tiver mais acontecimentos. Eu espero de verdade que isso seja tudo, mas eu sei que isso não terminou completamente.